Boa noite. Meu nome é Liz Ricarte, eu sou advogada, especialista em direito internacional, com ênfase no direito da migração. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre nacionalidade portuguesa. Eu já falei aqui no canal, já fiz vídeos sobre isso, e assim, vou pedir uma coisa. Vamos esquecer o que já passou, porque no ano passado teve uma mudança na lei de nacionalidade. E essa lei, ela confundiu, ela embaralhou a cabeça de muita gente. Então eu recebi muitos pedidos nas minhas redes comecei a receber muitos pedidos para que eu esclarecesse a lei. Inclusive eu fiz uma live sobre isso no Instagram, mas era bem recente, né, a mudança. Então vem esses pedidos repetidamente para a gente elucidar o texto da lei. Então, vou falar rapidamente, isso aqui vai ser mais um bate-bola que eu vou passar para vocês. Isso vai ficar gravado aí para vocês, esses slides. E no próximo vídeo eu pretendo já ensinar para vocês como fazer o pedido, como entrar com o processo para aquisição da nacionalidade. Então, vamos lá. Gente, eu vou botar o cursor aqui, olha só. São duas formas que a gente tem para adquirir a nacionalidade portuguesa. Ou é por origem, ou é por naturalização. A nacionalidade por origem é aquela pessoa que já nasce português. Então, a única coisa que ela tem que fazer é se dirigir à autoridade administrativa, no caso, são os conservadores, nas conservatórias de registro civil, e pedir, olha só, eu nasci, sou português, né, e quero a minha nacionalidade, pronto. Vai pedir assim, é originária. E por naturalização, você está numa condição em que você está em alguma circunstância que te dá esse direito. Ou você é cônjuge, ou você é casado com um nacional português, ou você vive no país há 5 anos ou mais e faz jus ao direito de se naturalizar. Por quê? Porque você já mora aqui há algum tempo. Então, são essas duas formas, né? Agora a gente vai passar aqui de slide e vamos ver quem são os filhos, né? Porque a nacionalidade por origem, quem tem direito? São os filhos, né? Vamos aqui, ó. São os filhos. Filhos de mãe ou pai portugueses, isso lógico, né? Filhos, e aí vem a mudança da lei, gente, que ampliou bem. Porque antes era só filho de pai ou mãe portugueses. Agora não. Agora a gente tem o seguinte, olha só. Filhos de estrangeiros, que no momento do nascimento, um dos pais resida legalmente em Portugal, ele também tem a nacionalidade originária. Então, digamos que eu e meu marido moramos aqui em Portugal. Meu marido não tem residência, porque ele chegou aqui há pouquíssimo tempo, e eu já tenho residência aqui. Eu estou legal aqui no país. Não importa quanto tempo eu estou legalizada, não importa quanto tempo eu tenho minha carteira de residência. Eu tenho residência, eu acabei de ter um filho. Esse filho vai ser português por origem. Eu sou estrangeiro, meu marido é estrangeiro, mas eu vivo aqui legalmente, eu estou aqui legalmente, então meu filho nasceu aqui, ele vai ser português. Ok. E aí a lei vem com uma outra possibilidade. Os filhos de estrangeiros, independentemente de estarem legalmente ou não em Portugal, ou seja, mesmo quem não tem residência. Então, digamos, eu e meu marido estamos aqui, nós não temos ainda nossa residência, nós chegamos aqui, não conseguimos por algum motivo, ou por demora, ou porque não conseguimos emprego, ou porque foi muito difícil fazer a segurança social, enfim, chegamos aqui e não tivemos condições de fazer a nossa residência, então nós não temos residência. Mas nós moramos aqui há mais de um ano. E esse filho que nasce nessa situação também vai ser português por origem. Então, são duas situações. Aquela situação em que o pai ou a mãe vivem legalmente aqui, a criança já nasceu portuguesa, direto para a conservatória fazer o registro. E a outra situação, os pais não têm residência, nenhum nem outro, mas vivem aqui há mais de um ano. Essa criança também já direto para a conservatória pode fazer o seu registro já como português, nacionalidade originária, tá bem? Agora, os filhos de estrangeiros que não estiverem dentro desses dois casos que a lei trouxe, eles vão ter que ser registrados no seu consulado de origem, como foi até bem pouco tempo atrás, né? Agora,
Tem uma outra coisa na lei, tem uma brechazinha na lei que é bem interessante e eu faço questão de chamar a atenção aqui para vocês. O último inciso lá diz o seguinte: também são portugueses por origem. Eu vou botar o cursor aqui, ó, tá na última frase, olha só. Também são os portugueses também, as pessoas, você pode adquirir também por origem os nascidos em Portugal que não possuam outra nacionalidade. Ora, bolas, se você tá em Portugal, seu filho nasce aqui, presume-se que ele não tem outra nacionalidade, porque ele nasceu aqui, mas aí eu vou explicar. Existem países que não importa aonde nasça a criança. Por exemplo, os italianos. Já ele é filho de italiano, ele vai ser italiano. Ele pode nascer na Austrália, mas ele vai ser italiano. Então, ele nasceu, o pai, a mãe ou a mãe são italianos, ele vai ser italiano. Mesmo que ele esteja na Austrália. Então, ele já tem uma nacionalidade quando ele nasce. Ele já tem uma nacionalidade originária quando ele nasce, seja em qualquer país do mundo. Agora, existem casos como, por exemplo, o Brasil, né? No Brasil, não. No Brasil, a nossa Constituição Federal é muito clara. Ela diz o seguinte, ela diz que são brasileiros natos aqueles que nascem em território brasileiro. Ou seja, se você... Eu sou brasileira, meu marido é brasileiro, mas nós estamos aqui em Portugal. O que significa? Meu filho nasceu aqui, ele não é brasileiro nato, porque ele não está em território brasileiro. Então, ele não possui outra nacionalidade. Então, esse filho também vai ser português por origem. Ele vai direto para a conservatória. Aí você vai chegar na conservatória e vai dizer, olha, eu sou brasileira, meu marido é brasileiro, nós não temos residência legal, estamos aqui há menos de 1 ano. Ou seja, fugiram aqui desses 2 pontos. Mas o meu filho não tem outra nacionalidade. Realmente ele não tem. Porque ele não tem a nacionalidade brasileira, porque ele não nasceu no Brasil. Então ele nasceu em Portugal, ele é português. Tá? Queria chamar a atenção disso aqui, porque isso é uma pegadinha que tem aí na lei. Tá bom? Bom, vamos passar o seguinte. Netos, né? Quem são os netos? Gente, a lei, olha como ela fala. Olha como está escrito na lei. Os netos são aqueles que possuem um ascendente. Vamos acompanhando aqui no cursor, olha só. São aqueles que possuem um ascendente de nacionalidade portuguesa originária do 2º grau, da linha reta. Poxa, você para e lê isso. Ascendente de 2º grau, tem que ser uma nacionalidade portuguesa originária do 2º grau de linha reta. Realmente, o que acontece? Para nós que somos advogados, já é indigesto isso aqui. Você imagina para o leigo, né? Porque será que você vai ser obrigado a consultar um advogado? Então, eu acho que dá para a gente explicar isso de uma forma muito mais simples, né? É avô, acabou. Então, quando vem essas coisas assim muito emboladas, por isso eu fiz esses slides, para poder tornar a coisa mais leve, né? Então, os netos agora não, desde 2017 que os netos já podiam adquirir a nacionalidade por origem. Só que lá em 2017 exigiam milhões de vínculos. A lei que mudou no ano passado, em 2020, ela trouxe essa coisa de boa. Agora, o vínculo que eles falam que o neto tem que ter, eles falam só em vínculo efetivo com o país, né? Esse vínculo efetivo é o idioma, é falar português. E esse neto também não pode ter condenação igual ou superior a 3 anos em território pelas leis portuguesas, e ele não pode ter nenhum envolvimento com nada referente a terrorismo. Isso foi uma exigência da União Europeia, tá? Então, os netos também vão pegar por origem, vão adquirir por origem. Então, vamos avançar aqui. Vamos entrar aqui por naturalização agora. Quem é que vai adquirir por naturalização, que eu falei lá no início? São os casados, no mínimo, há 3 anos, e que comprovem vínculos com o país. Que vínculos? Os mesmos vínculos dos netos. A língua portuguesa, né, ele vai ter que comprovar através de um certificado, através de um diploma, através de algum documento de que ele estudou português, que ele estudou, ele sabe a língua portuguesa.
Então, ele tem que falar português e ele vai ter que comprovar que não tem antecedentes criminais em Portugal, ou seja, que não foi condenado a pena de prisão por 3 anos, com pena igual ou superior a 3 anos, e que ele não tem nenhuma ligação, nem nunca participou de nada com relação a terrorismo. Então, isso aí é o que se pede para os casados que têm no mínimo 3 anos. Tá? Então, se você tem 3 anos de casado, você pode ir na conservatória, dar entrada por naturalização, sendo que você vai ter que comprovar esses vínculos. Mas, se você for casado esse período, entre 3 e 6, você vai ter que comprovar os vínculos. Mas se você for casado há 6 anos ou mais, você não precisa comprovar nada, você não precisa comprovar vínculo nenhum. Você simplesmente chega lá, apresenta a sua certidão de casamento. Obviamente que esse casamento tem que estar averbado aqui em Portugal. Se ele não foi realizado em Portugal, ele vai ter que ser averbado aqui em Portugal. Isso é coisa fácil, já tem vídeo no canal sobre isso, averbação de casamento. Então, esse casamento, casou, está mais de 6 anos, direto para a conservatória, já pode pedir a nacionalidade e não precisa comprovar vínculos, ok? Agora vamos para o próximo. Residência legal. Há mais de 5 anos. Gente, quem vive num país há mais de 5 anos tem mais do que direito de obter a naturalização, não é? Porque a pessoa trabalhou, tem residência legal, né? Tem que ter residência legal. A pessoa trabalhou, a pessoa pagou os impostos, a pessoa contribuiu com o país. Então, isso é tradição. Em todos os países do mundo, depois de um certo tempo de residência, você vai adquirir a naturalização, por naturalização, não é? Então, agora, aqui em Portugal, além dos requisitos anteriores, né, que eles não pode ter pena, não pode ter sido condenado, tem que falar português. Além disso, quem mora aqui sempre, isso é uma coisa que a gente vê na prática, tá, gente? Na prática do processo administrativo. Quando a gente pede a naturalização por tempo de residência, eles costumam, pelo menos eles costumam, e eu particularmente, quando pego esse tipo de processo, eu sempre boto mais coisas, eu coloco ali mais coisas, eu coloco a conta bancária, eu coloco o imposto de renda, eu coloco que a pessoa está contribuindo com o país e que ela está aqui construindo, não é? Então, isso é uma forma de agilizar, não é que isso aí vai fazer com que você tenha nacionalidade por causa disso. A nacionalidade você vai ter de qualquer maneira. Independente de você ter um conta em banco, independente do seu imposto de renda ser X ou Y, a questão não é essa. A questão é, você acelera o tempo. Porque o que acontece, gente, quando você faz a sua nacionalidade por naturalização, é que o tempo é diferente da nacionalidade por origem. Para filho de português, é bem mais rápido. Para o neto já é um pouquinho mais lento, porque ele já tem que comprovar algumas coisas. Para quem é casado há 3 anos, entre 3 e 6, demora também. É como os netos. É mais ou menos o tempo que demora os netos. Quem tem mais de 6 anos de casado é muito rápido, não precisa comprovar nada. E quem mora mais de 5 anos também é demorado. Por quê? Porque, além de tudo, além de você ter que apresentar esse certificado criminal com relação às leis portuguesas, além de tudo isso, tem essa questão de você não ter tido nada a ver com terrorismo, que é uma exigência da União Europeia. Então existe uma troca de informações entre Portugal e os países da União Europeia. É óbvio que essa troca de informações é feita de forma eletrônica, mas isso, infelizmente, atrasa muito os processos, né? Então a gente procura fazer isso sempre colocando o máximo de informações quando é o caso da residência legal, né? Vamos avançar mais umzinho aqui. Também ainda sobre a residência legal, né? Quando está residente legal mais de 5 anos. Então, vou ler aqui com vocês. Então, olha só. Quais são os requisitos? Tem que ser maiores de idade. Tem que conhecer suficientemente a língua portuguesa.
Não ter sido condenado a pena de prisão igual ou superior a 3 anos. Não representar perigo ou ameaça para a segurança e defesa nacional. Isso é que demora no processo administrativo por naturalização. Isso é demorado. Pelo envolvimento em atividades relacionadas com terrorismo. Bom, claro que demora, mas você tem que ir atrás também, né? Tem que pedir, tem que ligar, tem que saber como é que tá, como é que não tá. A gente acompanha pela internet, mas a gente já tem um sistema online que você acompanha o seu processo pela internet. Mas você não pode ficar só naquilo. Mas isso é tema de outro vídeo. Outra coisa também que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, tem uma coisa interessante. Quando você faz a sua naturalização, por tempo de residência, se você tiver filhos menores, né, absolutamente incapazes, eles podem também ter, porque, gente, na prática, a nacionalidade por origem, por naturalização, não tem diferença na prática, o exercício dessa nacionalidade. Quando a gente exercita a nossa nacionalidade, é o que a gente chama de cidadania, que muita gente confunde nacionalidade com cidadania. A nacionalidade é aquilo que você nasce com ela, né? Ou você adquire porque você mora ou porque você é casado, enfim. A cidadania é o exercício da nacionalidade. Então, quando você exercita, no exercício dessa nacionalidade, então na prática mesmo, não tem diferença de quem obteve por origem ou quem obteve por naturalização. Mas na hora de você transmitir essa nacionalidade, que é uma coisa subjetiva, na hora que você vai transmitir, quando você tem por naturalização, não é sempre que você transmite para os seus filhos. Então, você vai transmitir para os seus filhos que são absolutamente incapazes, ou seja, os menores de idade, e que você vai declarar que você quer que ele seja português. Então, para filho menor, você vai sempre passar, tá? Isso é importante. Outra coisa, a criança que estudar, que estiver, que cursar pelo menos um ano do ensino fundamental, ou do ensino básico, ou do médio, enfim, ela vai ter direito também à nacionalidade por naturalização. Ela já pode pedir, ainda que os pais não estejam ainda legalizados no país. Essa criança, por estudar há mais de um ano, isso não está aqui não, tá, gente? Eu estou falando isso, mas não está aqui. Então, essa criança também vai ter. Então, a criança está estudando há um ano, ainda que os pais não tenham residência legal, essa criança pode fazer, o pai pode pedir, e a mãe, a nacionalidade dessa criança por naturalização. Ok?